Codelaria Simão Pedro e Aurélie Bizou. Em estúdio está o Simão, muito boa tarde. Também a Dona Graça. Boa tarde a ambos e muito obrigado por estarem aqui nos estúdios da Oasis FM. Simão, projeto de codelaria, uma paixão que começou bem cedo e que foi também ganhando espaço na sua vida a este ponto de criar a codelaria. Exatamente, a paixão pelos cavalos começou bem cedo, sendo muito importante que a minha família não tem qualquer ligação ao mundo dos cavalos, e desde muito novo, que foi uma paixão enorme, e foi até massacrar os juízes aos meus pais e poderem me inscrever numa escola de equitação. Acho que penso desde essa altura que nunca mais parou e foi quase como um vício. Havia mesmo a necessidade de estar implementado no meio dos cavalos. Ainda há pouco, na outra entrevista com o Duarte e o professor Delfim Bernardes Barreira, o Duarte também colocou a questão dos jovens terem todos mais uma apetência, uma vocação ou pelo menos um interesse na juventude para uma modalidade. O Simão... Exatamente. Porque os cavalos? Acho que é uma coisa que não se pode explicar. Referiu, não havia ligações familiares? Nenhuma. Foi mesmo por muita insistência e mais uma vez chatear a cabeça dos meus pais e pedir para que me inscrevessem numa escola de equitação. E pronto, comecei com 10 anos e desde essa altura nunca mais tinha a certeza que era o que eu queria. Seguir pela vida fora seria aos cavalos. E este meio que é maravilhoso. Sempre uma paixão que começou bem cedo, com esses 10 anos, depois foi praticando? Exatamente, comecei desde muito cedo no Morgado Lusitano, na altura na Póvoa de Santa Iria, e sensivelmente até aos meus 18 anos, que foi quando os meus pais me ofereceram o primeiro cavalo, afincadamente fim de semana, as férias da escola e a minha aula semanal que estava marcada. Nunca falhei a uma até aos 18. Depois tive a sorte dos meus pais me poderem oferecer o primeiro cavalo, que eu comecei a trabalhar, que por sinal não correu muito bem, mas pronto, mesmo assim não desmoralizei e segui em frente. Porquê é que diz que não correu muito bem? Porque na altura, com muito pouca experiência, optei por um cavalo que não estava montado. E quando se começou a fazer a parte do desbaste, o cavalo não tinha muita cabeça, nem aptidão para o trabalho, e dificultou-nos um bocadinho a vida. Mas mesmo assim não houve desistências. Força de vontade. Exatamente, seguimos em frente e pensar sempre que melhores dias virão. E estão a vir. Exatamente. Hoje em dia o projeto começou, ou seja, eu fiquei sempre ligado, continuei com os meus estudos, com a minha vida profissional, e fiquei sempre ligado aos cavalos. Entretanto, houve já uma vontade, já desde muito novo, e de acompanhar alguns amigos que eram criadores de cavalos, de poder também ter o meu próprio projeto, e comecei a implementar, não em nossa casa, mas num terreno alugado, a criação com a aquisição de 3 éguas, e a certa altura houve uma necessidade extrema de conseguir juntar tudo. Os cavalos que eu tinha no picadeiro, as éguas que eu tinha noutro, e juntar tudo num sítio, que era para não haver as deslocações e as percas de tempos no transporte, porque o trabalho também era muito importante e eu não poderia virar jamais as costas. E houve a necessidade de arranjar um sítio que aluguei em Vila Franca para juntar os cavalos, e assim foi. Consegui juntar tudo num sítio só e fazer a minha vida profissional e o meu hobby, que seria os cavalos. Entretanto, a certa altura, houve a procura por parte de um cliente se não haveria a possibilidade, e uma vez que eu tinha muitas boxes livres, se não haveria a possibilidade de se trabalhar um cavalo, com o objetivo da sua filha poder desenvolver e mesmo entrando na competição. E eu aceitei o desafio e acho que tudo começou por esse cliente e por esse desafio. Se não fosse esse desafio desse cliente, sim, Simão Pedro e a codelaria... A codelaria iria continuar. A parte de trabalho de cavalos e ter uma equipe depois para entrar para a competição com alunos nossos, essa possivelmente é que não estaria ainda em prática. Poderia acontecer, mas sim só com os cavalos da codelaria e não
não especificamente com e alunos agora também de fora. Já virado para a parte competitiva? Exatamente, já temos 2 alunos que já saíram em 2 provas, brevemente iremos ter o terceiro e mais eu e a Aurélie também vamos fazer muita questão de poder participar no Campeonato Nacional de Dressage. Aurélie, que também se juntou. Exatamente. E é outra parte, outra. Exatamente. O projeto é, como eu digo, começou comigo e há cerca de 8 meses, e mediante a Aurélie ter ficado sem trabalho e ser uma grande profissional dos cavalos, tendo mesmo o curso de monitor de equitação pela Federação Portuguesa Equestre, decidimos juntar um bocadinho o projeto e juntar o útil ao agradável, a força de vontade dos dois, e 2 pessoas são sempre melhores do que uma para se motivarem, e puxamos bastante um pelo outro, e penso que estamos a trabalhar com objetivos bastante traçados nessa parte. A Aurélie também convidada, mas infelizmente não conseguiu vir, porque está a trabalhar para eu poder estar aqui a falar. Por motivos profissionais, exatamente. A sua ausência, pronto, a ter essa justificação, e compreende-se. Falando um pouco também da Aurélie, é mais conhecedora em termos de modalidade. Eu penso que são 2 coisas. Do que o Simão. Eu penso que sejam 2 coisas distintas, porque a Aurélie tem a formação académica para tal, tem uma força de vontade enorme, e como é que eu posso explicar? Penso que sejam coisas diferentes. Eu não tenho o curso de monitor, mas tenho muita força de vontade. Também já fiz algumas provas quando era mais novo, e penso que até à data temos estado a conseguir mostrar resultado com os nossos alunos e com a nossa parceria, que é o mais importante. A satisfação dos clientes sempre em primeiro lugar, e pronto, penso que nesse ponto não consigo acrescentar assim mais nada. Que é francesa, mas exatamente, já em Portugal há bastante tempo. Há 5 anos que já está em Portugal, tem uma paixão enorme pelo lusitano, e penso que ela gosta do que faça, porque a Aurélie, como toda a gente sabe, era contabilista e desistiu dessa carreira profissional para se dedicar aos cavalos com amor e paixão enorme, que se não houver mais igual, não posso haver, de certeza. E também vindo de um outro país, com também algumas situações que, em termos de cavalos, eu penso que ela possa exatamente, e aplicar de França aqui em Portugal. Tem a ver com a experiência. E a Aurélie já teve aulas com grandes profissionais em França. Eu já tive o prazer de ter em Portugal, e eu penso que a experiência dos dois possa nos ajudar bastante a complementarmos-nos porque há diferenças entre um ao outro. Sim, a equitação. Há sempre diferenças, e até mesmo na raça dos cavalos, porque montar um lusitano não é o mesmo que montar um sela francês ou montar um cavalo do norte da Europa. Há bastantes diferenças. Diferenças para quem está mais afastado ou não tão conhecedor da equitação, onde é que se notam para um praticante essas diferenças? Principalmente no caráter dos cavalos e na personalidade do próximo cavalo, e na fisionomia também. Porque o lusitano é um cavalo muito mais dócil para o trabalho, que se entrega mais facilmente. Os cavalos do norte da Europa são cavalos mais possantes, com se calhar muito mais força, apesar de hoje em dia o lusitano já estar também bastante uniformizado com esse tipo de cavalos. Mas há uma diferença muito grande. E quando nós estamos num país que é Portugal e temos o nosso cavalo lusitano, acho que devemos defender ao máximo a nossa raça, e é isso que nós devemos tentar fazer, que é a criação do cavalo lusitano, e não optar por outros caminhos. É a única raça na cutelaria Simão Pedro Aurélie Biusou que existe. Exatamente. Do cavalo lusitano. É só o do cavalo lusitano. Porquê também essa escolha? Primeiro, desde muito novo, e como eu comecei a montar em Portugal, sempre tive ligado muito a montar cavalos lusitanos. Se bem que no Morgado lusitano antigamente havia muitos cavalos alemães, e conseguia sentir uma grande diferença no caráter dos cavalos e na maneira de lidar, de se montar, e daí logo desde pequeno que eu comecei a paixão pelo lusitano. No caso da Aurélie teve o contacto com outras raças, e como é muito,
muito vulgar em França, o sela francês, e quando ela teve o primeiro contacto com o lusitano, posso logo dizer que foi uma primeira paixão, que assim ela me explicou, e tanto que ela fez a aquisição do seu primo lusitano ainda em França, e quando veio para Portugal trouxe com ela, mas já em França ela teve o primeiro contacto com o cavalo lusitano. O Simão também já fez comparações, o sela francês, comparando e também como é que se identifica o sela francês? É assim, eu nesse ponto acho que o Aurélio poderia falar bastante melhor do que eu, porque eu nem nunca montei nenhum sela francês, mas são cavalos com mais dimensão, cavalos mais pesados. A maneira de lidar é completamente diferente, são cavalos ligeiramente mais frios. Não quer dizer que não haja certas exceções, mas assim num termo geral penso que seja um cavalo muito mais frio que o nosso lusitano. O nosso lusitano é mais de se ligar com as pessoas, e é essa parte que me fascina todo no cavalo lusitano. E é uma raça também reconhecida a nível mundial, sim. Hoje em dia já a começar a mostrar alguns resultados na parte da dressage, mas no toreio penso que é unânime que toda a gente seja o lusitano número 1 na área do toreiro. É mesmo a praia, entre aspas, para o cavalo lusitano? Exatamente. A parte do toreio? Exatamente. Se bem que nós, na nossa cudelaria, tentamos nos focar um bocadinho mais para o ensino, que depois é a nossa vertente de paixão também dentro da equitação, é a parte do ensino do cavalo, e estamos-nos a tentar direcionar um bocadinho para essa vertente. Não sendo fácil, mas tentamos a todo custo fazer isso. Falando aí do dia-a-dia também, Dona Graça, quase 24 horas também. Quase. Posso dizer que quase 24 horas. Ainda ontem nós tivemos a oportunidade de ir à Expo Ego e a Dona Graça fez-nos acompanhar até às 4 da manhã. Portanto, é mesmo 24 horas. Dona Graça, como é que é um dia na cutelaria Simão Pedro Aurélio Bisou? É ótimo. Começa bem cedo. Começo, vou depois do almoço, não é? Porque pronto, para já a minha vida é em casa. Depois do almoço, desde que tenha tudo preparado, vou para a quinta, estou lá toda a tarde com eles, ajudo a fazer as boxes, a dar ração, a dar o feno, a fazer qualquer coisa na quinta, ajudá-los a aparelhar os cavalos, a desaparelhar os cavalos. Faço qualquer coisa que esteja ao meu alcance, que eu faço com grande paixão. Há muitos cavalos para tratar. Quantos cavalos é que existem na cudelaria? São... Quantos? Já não me recordo bem. 17. Já são tantos que eu já perco a ideia. Mas pronto, a minha grande paixão também pelos cavalos, e não só, também pelos touros. E essa paixão dos cavalos também de há muitos anos? Há muitos anos, porque eu, como sou do Alentejo, sou do Alto Alentejo, terra do João Moura, basta dizer que é uma grande aficionada dos cavalos e dos touros. Daí, vê-lo do pequenino a montar era uma paixão que eu via, quer dizer, vê-lo montá-lo a ele, que eu gostaria de fazer o mesmo, mas que não tinha oportunidade, não é? Pronto, na minha terra, que é tal e qual como a Ruda dos Vinhos, tem imensas tradições, as festas, as largadas, a procissão, pronto, é tudo muito idêntico àquilo que se passa na minha terra na altura das festas em agosto também. Depois vim para cá, pronto. Como é que foi essa também vinda do Alentejo para aqui, para a região? Pois, quer dizer, vim com os meus pais muito nova, com 14 anos, pronto, depois empreguei-me, casei, entretanto, depois vim morar para a Ruda, já moro aqui há 22 anos, e daí, continuando sempre a minha paixão pelos cavalos e pelos touros, que o meu marido acompanha-me às largadas, assim às vezes um bocadinho descontra-vontade, mas como lá sabe que eu... Exatamente. E então, pronto, faz-me a vontade de ir ver as largadas e ver os cavalos, e acompanha muito, até mesmo na quinta e tudo. Passa lá também bons momentos na quinta, porque ele adora a quinta. Ele, se tivesse uma quinta daquelas, para ele era, sei lá, era um mundo novo para ele. Pronto, dali depois tive conhecimento, à volta de 6 anos comecei a montar na academia. Depois acabaram as aulas para os iniciados e fiquei sem poder dar aulas, e
tive quase um ano sem montar. Entretanto, conheci a quinta do Simão e da Aurélie, onde fui falar com eles e que adorei. Adorei falar com eles. Fui para lá, o Simão ofereceu-se logo, disse-me logo que se eu quisesse ir para lá ajudar, montava, estava à vontade, como tem sido até hoje. Têm sido impecáveis comigo, só lhe tenho a agradecer. E está tudo dito, com esse agradecimento emocionado. E nós temos um grande agradecimento também a fazer à Dona Graça e daí ela fazer-me acompanhar hoje com ela, porque é muito importante e dá uma ajuda enorme no trabalho da Quinta. Há uma coisa importante. É também necessário, com já uma grande quantidade de cavalos, Simão, haver um braço direito. Exatamente. E há uma coisa importante. Montar a cavalo, no nosso caso, não é só o montar a cavalo. Ou seja, há todo um trabalho diário de Quinta, desde manhã a dar ração, a dar o feno, a limpar as camas. Toda a manutenção da Quinta que diariamente é necessário ser feito, ou seja, é um dia bastante preenchido e não é simplesmente o resumir-se a montar a cavalo. Há um mundo por trás também do montar a cavalo. E acho que essa parte é extremamente gratificante também. Todo o mundo que está por trás disso, acompanhar os poldros no campo, ver se não têm nenhumas feridas, se tiverem têm que ser fechados para ser tratados. Tudo isso que não é montar a cavalo, mas faz parte do meio do cavalo e que é fascinante. Quinta, que agora é em Arruda. Exatamente. Há pouco na Arruda do Gil. Simão estava também no percurso que estava a fazer em resumo, falando em Vila Franca. Foi aí que exatamente, que comecei um bocadinho o projeto. Mas agora exatamente. Já com essa mudança para a Arruda. Exatamente, porque houve uma necessidade de expansão e como houve também um aumento do número de cavalos, tivemos a necessidade de adequar-nos a um sítio que tivesse mais condições para podermos instalar o projeto. Porquê a Arruda? Eu conheço a Arruda desde muito novo e sempre foi uma terra que me fascinou, apesar de não ter ligação nenhuma à terra. E agora, quando começámos à procura de sítios que tivessem as condições para instalar, a Arruda foi uma prioridade. Pela simpatia da terra, pela própria... As pessoas, eu penso que têm uma mentalidade diferente de vida. Ora, eu sou da cidade, nascido e criado, e acho que aqui nós estamos perto de tudo, mas estamos no campo, e a mentalidade de entreajuda é completamente diferente de uma cidade. Nós vamos ao café e conhecemos toda a gente, vamos ao supermercado e conhecemos toda a gente, e eu acho que é esse ponto que me fascina ao máximo, poder ter esse estilo de vida a 30 minutos de Lisboa ou 30 minutos de Santarém, ou estando perto de tudo na mesma, mas com um estilo de vida completamente diferente ao da cidade. Ao Rally Santa Francesa também já adaptada... Adaptadíssima, adora, e de certeza que vamos fazer tudo por tudo para nos conseguirmos manter instalados por muitos mais anos e não existir uma necessidade de mudança de local. As aulas podem acontecer a qualquer dia. Exatamente. Da semana. Há uma coisa importante. Este nosso projeto divide-se um bocadinho por fases, ou seja, temos a parte da cudelaria, que é a parte em que nós criamos o cavalo lusitano, tentamos fazer uma seleção cuidada e com cabeça, e depois temos também a parte do trabalho do picadeiro, em que damos aulas de equitação, temos também o trabalho de cavalos, clientes que não têm condições em casa para ter os cavalos, e nós recebemos um bocadinho como hotel, e depois a parte da escola de equitação em que damos aulas, e agora, há bem pouco tempo, a nossa equipe de competição, que este ano, se tudo correr bem, irá contar com 5 cavalos e 5 cavaleiros a fazer o campeonato nacional. Que está então a ser planeado para que... Já não é só bem plano, já está em prática, porque já saímos com 2 alunos em provas, e eu espero bem agora no mês de junho que possam ser já os 5 elementos a sair em prova, como deve achar. Às vezes não é bem por nossa vontade, tem que haver um trabalho árduo e nem sempre estão reunidas todas as condições para um cavalo e um cavaleiro saírem de casa, mas nós trabalhamos diariamente para que isso seja possível. É também um treino
que é diário, tem que ser para que exista ali diário e que mais conhecimento mútuo entre exatamente, o praticante e o cavalo. Exatamente, porque o cavaleiro tem que estar bastante ligado ao cavalo, ou seja, tem de ser um conjunto, não pode ser só o cavalo ou o cavaleiro, tem de ser um conjunto que esteja ligado e que um entenda o outro. Isso é uma base fundamental para que tudo corra bem. E diariamente tem que haver esse treino com o cavalo, com o cavaleiro e não só, e tem que se pensar em tudo o resto, não é? No tratamento do cavalo, porque tem de ser cuidado desde os cascos ao pelo, à alimentação cuidado, é como um desporto qualquer, temos que pensar que o nosso cavalo é um desportista também e tem que ter o acompanhamento de cuidado como qualquer desportista. E a escola com alunos de várias idades? Exatamente. Posso frisar agora que temos alunos desde os 6 anos, como temos aqui a Dona Graça ao nosso lado com 56 e que é uma força de vontade enorme a montar, e com mais idade, porque não? Ou seja, não há assim uma idade específica para se começar a montar. Simão começou aos 10, há quem esteja a começar aos 6, exatamente. Nas aulas do Simão Pedro e da Aurélio Bisou. Exatamente. É uma idade indicada, uma idade boa? Eu penso que a partir dos 5 anos. Obviamente que nós a darmos uma aula a uma criança que tenha 5 anos ou darmos a uma criança que já tenha 10 ou 12, as aulas têm de ser completamente diferentes, porque uma criança de 5 anos não tem o físico, nem a condição física preparada que já tem uma criança de 10. Mas tem que se adaptar às aulas e sim, a partir dos 5 anos podem começar a montar perfeitamente. E há esse interesse bastante aqui na região? Bastante. É como eu estou a dizer, nós ainda não fizemos uma única publicidade ao espaço e todos os alunos que temos estado a conseguir e que já contamos com alguns, tem sido tudo através do passo à palavra, do conhecer no café e falar, e estamos bastante satisfeitos. Simão, olha, está no sítio certo para fazer publicidade. Exatamente. Pode então, aproveitar o micro da Oase. Desde já convido a toda a gente que nos esteja a ouvir agora a fazer-nos uma visita na Arruda dos Vinhos, ao pé do restaurante do Saloi. Estamos abertos todos os dias e à vossa disposição para experimentarem a arte de bem montar. Está o convite feito. É uma modalidade que tem então essa vertente também de criação. Exatamente, é como eu digo, o nosso projeto divide-se em várias fases. Uma delas é a criação do cavalo lusitano, a outra delas é o trabalho como picadeiro, que engloba o trabalho de cavalos apensos e a escola de equitação. E essa criação também estudada ao pormenor para que saia dali um bom sangue lusitano. Como ainda é um projeto um bocadinho embrionário e como sabemos nos cavalos tudo demora muito tempo, basta começar a perceber que a gestação de uma égua são 11 meses, ou seja, e antes da gestação já nós tivemos que fazer uma preparação cuidada na escolha do garanhão à égua, porque nem sempre a melhor égua com o melhor garanhão dá um bom cavalo, ou seja, nós temos que fazer uma análise bastante cuidada às nossas éguas, tentar escolher um garanhão que do nosso ponto de vista possa colmatar os erros que as nossas éguas apresentem, e depois a partir daí é deixar seguir o caminho natural das coisas com bastante acompanhamento, porque hoje em dia nós já tratamos dos poldros com ração, com feno, ou seja, não estão só na pastagem natural, mas é deixar as coisas fluir. Muito importante, o projeto da criação, como sabe, começámos por volta há 2 anos, ou seja, ainda não conseguimos ter um trabalho mostrado, era como eu estava a explicar, o tempo de gestação de uma égua são de 11 meses, para se começar a montar um cavalo, o aconselhável é a partir dos 3 anos e meio, 4 anos, ou seja, ainda não conseguimos ter um trabalho concreto na parte da criação, mas estamos a trabalhar para isso, como é óbvio, e com a maior força de vontade e paixão possível. E destes possível. 17, há uns que se... É assim, da minha parte da criação, o que eu tenho já da minha criação é tudo cavalos que têm 1 ano nesta altura e a parte das éguas, ou seja, o resto dos cavalos ainda não são da minha criação, são cavalos de outros criadores que nós estamos a começar. Como é óbvio, não começamos com os nossos, né? Temos que começar... E foram também escolhidos a dedo esses... Sim, com alguns critérios de seleção. Na compra, qual é o critério, ou os critérios principais para a escolha e para a compra de um cavalo? Primeiro que tudo, nós temos que saber o que é que queremos praticar.
e fazer, porque isso é muito importante, porque um cavalo de obstáculos não pode ser o mesmo de um cavalo de ensino, ou um cavalo simplesmente para lazer. E primeiro que tudo, eu acho importante nós decidirmos o que é que queremos fazer, e depois a partir desse ponto começar a procurar informações, qual é que é o tipo de cavalo ideal para a modalidade que nós queremos seguir, e tentar seguir uma linha concreta e acreditar no que nós queremos seguir. Isso é o mais importante de tudo. Há cavalos para todos os preços também. Exatamente, para todos os preços, para todos os gostos. Mas uma coisa mais importante é que um cavalo que para mim possa não ter nenhum valor comercial, para si pode ser o cavalo que lhe sirva e até você dar um valor comercial bastante alto. E acho que essa é uma parte muito importante. Às vezes, quando sou abordado por pessoas, quanto é que pode custar um cavalo? É dependente do que a gente precise, não é? Tem que ser um bocadinho enquadrado a isso. O que serve para mim pode não servir para si e vice-versa. Ou seja, o que não serve para mim não tem valor nenhum porque não tenho intenções de o adquirir. Mas se calhar serve para si e você até está disposto a dar uma boa quantia pelo cavalo. E em termos de custos, também já rações, manutenção... Essa é a parte que eu penso, a meu ver, que ainda é um bocadinho complicada hoje em dia, porque a aquisição do cavalo, e nos tempos que correm, como toda a gente sabe, os cavalos até andam com um preço bastante simpático. A parte da manutenção é que é um bocadinho mais pesada. Se nós queremos ter um cavalo com condições mínimas adequadas, ainda pode sair um bocadinho caro. Obviamente, quem queira ter um cavalo para lazer e tenha condições em casa para ter uma box com um paddockzinho e ter o cavalo, eu penso que nessas condições também não seja assim tão caro. É pouco mais do que ter um cão bem tratado em casa. Boxes, também bastantes, na Arruda para 17 cavalos. Exatamente. Quantas boxes é que... Nós na Arruda temos... Falando, para quem não conhece o espaço, falando do espaço, Simão, exatamente. Qual é o espaço da quinta ali em Arruda? Nós dividimos-nos um bocadinho em dois espaços. Temos a parte das éguas, que é à volta dos 20 hectares, que não fica bem na Arruda, fica mais para o lado de Bucelas, e depois temos a parte com as instalações próprias, que dispõe de 13 boxes, picadeiro fechado, paddocks, palheiros e tudo o mais que seja necessário à prática do desporto equestre. É um espaço que Exatamente. Idealizou e que agora, olhando, é aquilo que queria? Faria algumas alterações, mas estou bastante feliz do sítio. Obviamente não é como construímos uma quinta de raiz, não é? Nós, quando construímos uma quinta de raiz, pomos a casa de banho onde a gente quer, as boxes onde a gente quer. Ali não está bem assim, mas é um sítio que eu me sinto bastante bem e confortável. E para também um dia-a-dia que acaba por... continua em termos profissionais a ter a sua profissão e a cavalaria, exatamente. O hobby. Não, hoje em dia já está a 50-50. Ainda dedico alguma parte à minha vida profissional, mas já consigo dedicar grande parte do dia aos cavalos. E posso dizer que muitos dias é o dia todo de manhã à noite. Com os cavalos. Exatamente. É um dia que serve também o cavalo para descontrair deste stress desde manhã, que o país vive desde manhã até tempo. à noite. Claro que também temos os nossos sabores, quando há acidentes, quando temos um cavalo doente em que temos que passar a noite toda. Acontece muitas vezes e as pessoas às vezes não têm essa noção, mas quando nós estamos ligados a um projeto por paixão e que acreditamos, quando temos um cavalo doente, às vezes, como é necessário, passamos a noite toda de volta do cavalo para termos a certeza que nada de mal acontece, e as pessoas muitas das vezes não têm essa noção. Mesmo alunos que eu tenho, que chegam lá, montam e vão-se embora, não têm noção do tal trabalho que já há pouco foi falado, de toda a parte do trabalho na quinta. E essa situação, Dona Graça, também a ser uma descontração para si, poder usufruir da montada. Sim, exatamente. É uma grande paixão e que faço com muito gosto em tudo na quinta. É um dia que... lhe dá dia anos de vida. Sim, é um dia sem stress.
é um dia calmíssimo, é um dia diferente da pessoa estar em casa a fazer a lida da casa ou estar a trabalhar. É uma coisa totalmente diferente. Dá para também disfarçar da natureza. Eu quase diria que a Dona Graça faz o almoço a correr para depois poder juntar a nós a tarde toda lá na quinta. Quer dizer, não é bem a correr, eu tenho a hora de almoço para o meu marido ir almoçar a casa, não é? Portanto, do meio-dia à 1. Quando é por volta das 2, já estou ao pé deles porque já começo a sentir a falta deles. Porque isto é, para mim, é quase como se fossem meus filhos. Já faz parte da família. Exatamente. E jantamos muitas vezes juntos, fazemos churrascos e é uma família. No fundo é uma família. Não só até com a Dona Graça, mas mesmo com muitos alunos. E nós Quantos alunos estão atualmente na cutelaria Simão Pedro Realivisou? Nesta altura temos perto de 22 e, tal como eu digo, sem publicidade alguma, só através do passa-palavra. E muitas das vezes nós juntamos-nos todos e fazemos, ainda na passagem de ano tivemos a oportunidade, juntámos os alunos todos, que eu penso que foi giríssimo, ou seja, o convívio para além de ser só uma modalidade, mas o convívio e o espírito entre ajuda que depois começa a haver entre toda a gente. E eu penso, mesmo no núcleo dos nossos alunos, já comecem a haver amizades bem fortes. E gosto bastante de ver isso e valorizo bastante também. E essas atividades para também serem contínuas em alguns períodos do ano? Sim, eu penso que sim. Como eu digo, a parte dos cavalos não tem folgas nem feriados, eles têm que comer todos os dias e têm que ter atenção todos os dias. Porventura, passo todos os dias lá na quinta, ou seja, é uma coisa contínua que não tem fim de semana nem feriados. Boas recordações também nestes anos de ligação aos cavalos, algumas, Simão? Algumas recordações, principalmente com pessoas que estive muito ligado na altura em que comecei a montar, e o deixam-me alguma saudade, mas a vida continua e segue em frente, cada um segue o seu caminho profissional. Felizmente as pessoas de quem estou a falar foram para... Um cavalo que era para abate. Exatamente. Pode-me, Simão Pedro, falar um pouco essa história é um bocadinho complicada. É que o Duarte foi para a Malveira, mas deixou-me o trabalho feito. Essa história é muito engraçada, porque eu e a Aurélia um certo dia andávamos a passear, e não foi há muito tempo, estamos a falar por volta de 15 dias, estávamos a passear e decidimos passar por um sítio do qual vimos um cavalo extremamente maltratado e que sabíamos que esse cavalo ia ser abatido. E a Aurélia, como tem muito bom coração, disse logo, não podemos deixar. E fez o favor de ir falar com as pessoas em questão e fazer a aquisição do próprio cavalo, sem nunca termos visto se o cavalo tinha bom caráter, mau caráter, se era montado, se não era montado. Felizmente, e ontem o cavalo deu a sua primeira ala e tem um caráter extraordinário, mas é engraçado que ela fez a aquisição do cavalo e não foram tidas em contas quaisquer tipos de pontos, ou seja, foi mesmo para salvar aquela já tinha destino traçado esse cavalo. E teve a sua sorte, e hoje em dia come de manhã à noite e está felicíssimo, as crianças adoram. Como digo, ontem deu a sua primeira aula e o cavalo portou-se muito bem. É lindíssimo. E Simão, essa primeira aula... Esse cavalo vem com uma aluna nossa que é a Filipe Oliveira, ao passeio organizado pela Rádio Oasis no dia 9 de junho, e a todos os que queiram ver o cavalo, como já está bem mais gordinho e com um ar exatamente, com um ar felicíssimo, o cavalo que vinha abatido, não tinha expressão no olhar, não tinha contacto com as pessoas, e hoje em dia passa-se exatamente o contrário, apenas com 15 dias de estadia o cavalo lá em casa. Exatamente. Qual é o nome do cavalo? Vencedor. É o Vencedor. O cavalo, como tinha 11 anos e nós tínhamos que dar um nome começado pela letra V, acho que o nome também há essa situação de neste meio equestre, lusitanos, cada ano tem que começar pelaquela letra. Exatamente. Este ano estamos na letra I, ou seja, todos os poldros lusitanos nascidos neste ano de 2013 terão que começar e pronto, e os mais que nascem
apesar deste ano não irmos ter mais nenhum polders, porque o ano passado optámos por não encher as éguas, porque a nossa objetiva também não é criar em quantidade. Ele foi um vencedor, Exatamente, conseguiu vencer ali o abate. Se fosse pela letra S seria o sortudo, por exemplo, mas acho que a letra V ali vem encaixar que nem luva. E Simão, essa primeira aula que ontem o vencedor acabou por ter, e o que está já bem, o reconhecimento do vencedor para a atitude de vocês? Eu penso que o vencedor não seja bem um caso específico de compra de um cavalo, porque foi um bocadinho com o coração e não com o que nós procuramos enquanto cavalo. O vencedor ontem ter dado a primeira aula foi uma vitória para ele, porque quem fez a compra foi o Aurélio, como eu já disse. Nós temos de ter em conta que um cavalo é alguma despesa por mês em ração, feno e no tratamento da cama. E eu estava um bocadinho, como já temos alguns, em ser mais uma despesa, uma boca a comer. E ele ontem a dar a primeira aula e a ter-se portado bastante bem, veio comprovar que acabou por não ser um mau investimento. E a reconhecer, como estava a dizer, também a atitude que vocês tiveram em Paulo. Exato, eu plenamente o ter vindo fazer parte da equipe. Que no fundo é uma equipe, cavalos e cavaleiros, não deixa de ser uma equipe em que todos temos que trabalhar em prol de qualquer coisa, mas temos que estar bastante ligados, ou seja, não pode haver má vontade nem da parte... Já bem gastado em termos físicos e também emocionais, essa parte dos sentimentos que aquele animal tem, que fascinou o Simão em pequeno. Exatamente, e quem queira ter esse prazer de passar um dia connosco, nós, é como eu digo, estamos todos os dias na Arruda dos Vinhos e temos o prazer de receber toda a gente, conseguem ter logo a percepção em como os cavalos também têm sentimentos e ligação às pessoas. E eu acho que é essa parte que fascina, em primeiro lugar, toda a gente. Mesmo antes, porque eu quando quis ir montar a cavalo e tinha o fascínio pelos cavalos, eu nunca tinha montado. Não sabia se ia gostar ou não. Mas, contudo, tinha o fascínio pelos cavalos e pelo que é o animal, o cavalo, não é? Acho que essa tanta a ligação que nós conseguimos estabelecer com eles. E palavras para quê? Convido toda a gente a que venham nos visitar na Arruda. O Simão, a Aurélio e o Simão viram o vencedor já mais para abate do que outra coisa e salvaram-no desse destino. Maus tratos nos animais, como é que vocês... É assim, acho que não há muito a falar desse tema, porque eu não consigo tolerar o que é. E então, propriamente, com animais ainda me custa mais, porque tenho uma ligação em cavalos. Nós também temos cães. Eu sempre tive animais domésticos em casa, desde passarinhos aos animais domésticos normais, e sempre tive uma ligação enorme com eles. E obviamente não sou a favor dos maus tratos, nem a animais, nem a pessoas, nem a qualquer tipo de ser vivos. Não é? Um bocadinho passa por aí. Os cavalos dizem-me mais com as pessoas, ou seja, nós não passamos e eles não estão quietos ali no sítio dele. E eu acho que isso é muito importante, nós chegarmos a qualquer lado e conseguirmos ver na expressão do cavalo, no olhar. Vão aparecendo algumas a nível nacional, Simão. Da criação também. Como os tempos hoje em dia são difíceis, também temos conhecimento de algumas que acabam por encerrar a atividade, mas eu penso que ainda haja muita gente a gostar dos cavalos, se bem que hoje em dia, mais moderadamente, se calhar um criador que antigamente tinha 30 éguas e enchia 30 éguas por ano, se calhar agora está só a encher 10, porque temos de ser um bocadinho mais moderados, mas eu penso que o gosto continua lá na mesma e a vontade continua na mesma. Na Coderia, Simão Pedro realizou uma maternidade de cavalos. Exatamente, como eu estava a dizer, nós o ano passado optámos por só ter uma égua cheia e não encher as outras, porque depois também não vai haver a venda do animal, porque hoje em dia está extremamente complicado para vender, ou seja, preocupamos-nos mais com a qualidade e em poder investir em poucos cavalos do que estar a fazer uma quantidade massiva e depois também não haver condições para se estar a investir nos cavalos. É um bocadinho passa por essa parte também. Qual é a meta que o Simão
tem como, É assim, horizonte... nesta altura... Daquele número não passa para cima. Não, eu aí não posso bem falar porque nós... Porque depois pode aparecer um vencedor pelo caminho. Exatamente. Nós nos cavalos... E abre-se a exceção. Muitas das vezes reagimos por impulso e com o coração e pouco com a cabeça. Mas penso que sim, temos que ter metas e objetivos bastante concretos. Nesta altura, eu e o Aurélio estamos a tentar fazer um cavalo que nos possa vir a servir para o desporto, para a modalidade de dressage. Não é fácil, mas pelo menos estamos a tentar com cabeça, penso eu. E esse é o principal objetivo. Tirando isso, é seguir normal, trabalhar uma boa qualidade nos andamentos, sem nunca fugir ao padrão da raça do cavalo lusitano, que é complicado, mas pelo menos temos que tentar. É também uma modalidade que dá para, agora com a competição, percorrer outros locais onde sim, exatamente. onde também o cavalo é... Nós este ano, por exemplo, já fomos no final do ano passado à Golgã, com 3 alunos, fomos a Santarém. Mas antes de Ponte Lima ainda posso falar, por exemplo, o caso do festival. Começar a ganhar o espaço no meio. Exatamente, como nós, infelizmente, como começámos há pouco tempo, ainda não temos cavalos da nossa criação. Como eu digo, hoje em dia no Norte começa a haver uma crescente paixão pelos cavalos e começam a haver imensas cudelarias novas na região. E como praticante é bom haver essa claro. descentralização aqui destas localidades. E como em tudo, nós obviamente não temos comparação, ou seja, quantos mais amantes e quantos mais profissionais existir tanto no campo de montar a cavalo como na parte da criação, é melhor para toda a gente, porque nós temos que ter algum ponto de comparação para podermos trabalhar todos os dias, não é? E Portugal ainda um pouco atrás de outros países? Eu penso que hoje em dia já começamos a ficar, e já há muitas pessoas com a mentalidade já assim mais à frente. Mas sim, nós vemos a Alemanha, a modalidade de dressage, vemos a Alemanha ou a Holanda, que são países muito à frente. O que é que há a fazer para estar esses países, por exemplo? É assim, primeiro que tudo tem que haver uma preocupação na criação dos nossos cavalos. Podemos criar cavalos já com um bocadinho mais dimensão do que o lusitano normal, mas eu acho que um ponto muito importante, nós também não temos muita população, não é? Acho que vai tudo um bocadinho por aí, porque também não conseguimos, se calhar, realizar concursos como eles realizam, porque não há a mesma entrada de dinheiro e a mesma entrada de patrocinadores como há num país desses, não é? Está a tocar aí numa ferida, entre aspas, apoios, Simão Pedro. Nesta altura tem sido praticamente só nós. E a ajuda dos amigos com trabalho, e que nós agradecemos todos os dias esse facto, mas apoios de fora ainda não tivemos nada. Tem sido tudo do nosso trabalho e do nosso o que acaba mesmo por ser uma paixão enorme, o amor à camisola. Exatamente. Obviamente não se pode contar com muita ajuda nesses campos, mas também um bocadinho se calhar pela nossa parte, porque cavaleiros que já estejam mais enraizados e grandes cavaleiros, grandes criadores, consigam obter alguns apoios nessa parte. Nós, como ainda estamos num projeto muito embrionário e não conseguimos ainda ter um trabalho concreto mostrado, para nós é muito mais difícil conseguir. Para o futuro. É assim, nesta primeira fase, e tem sido então, a única... há vários escalões, por exemplo, nós podemos falar os alunos que foram no final do ano passado, fazer a prova à Golgã, este ano, no início do ano, já começaram a fazer um escalão acima, e eu acho que é aí que nós conseguimos mostrar trabalho, que ao longo do ano seja possível os nossos alunos avançarem os escalões, os níveis, não é? Por assim dizer. Esse é o nosso principal trabalho. E para que isso seja possível tem que haver o trabalho do cavalo e o trabalho do cavaleiro, ou seja, tem que se trabalhar os dois como um conjunto, não, como eu referi há pouco. E nesses 22 alunos também há ali matéria-prima para que esse projeto
que está Sim, em sim, mente sim. Eu possa, penso que sim. possa ter... Nesta altura nós só conseguimos avançar para as provas com os alunos que têm cavalo próprio, mas eu espero num futuro que seja possível também com os cavalos que a gente, mesmo não fazendo uns campeonatos, uma Taça de Portugal ou um campeonato de Portugal, mas hoje em dia já há algumas provas mais para amadores e também teria imenso gosto em poder levar a nossa escola de equitação a participar nesses eventos. Títulos... É assim, ainda não há muita coisa, como eu estou a dizer, é um projeto embrionário. Tivemos a sorte de uma aluna nossa na Golgan conseguir, nas 2 provas que fez, 2 primeiros lugares, o que para nós é extraordinário. Mas já é um princípio. Exatamente, é um princípio, mas no futuro nós ficamos a aguardar que com muito trabalho consiga-se começar a ver resultados. Dona Graça, também ver este evoluir da cutelaria de Simão Pedro Aurélie Bizot, o que é que sente? Está a ver tudo isto a nascer e a ir no bom caminho? Tudo começou por aí. Exatamente, como eu estou a falar, eu comecei o meu projeto sozinho em encaixar bastante bem, estar a desenvolver um projeto, no meu ponto de vista, bastante engraçado. E principal que tudo, fazer uma coisa que a gente gosta e faça mesmo por muito gosto e muita paixão. Ou seja, de manhã, quando acordamos logo de manhã, não seja um sacrifício, mas sim uma força de vontade, o acordar e poder fazer o que nós fazemos. E o que gostam de fazer. Exatamente. Simão Pedro, aproveitando esta entrevista e para concluir, que mensagem é que... E depois que tudo é que tenham esse primeiro contacto e que tirem as inalações que cada um... Obviamente nem toda a gente é obrigada a gostar. Eu conheço pessoas que vão lá experimentar e dizem que não gostam, não diz nada. Também tem de ser um bocadinho... É um desporto que tem de ser por paixão, porque como mete animais tem que haver uma paixão enorme que também nos liga ao animal. E antes que mais eu convido toda a gente a experimentar e que tirem as inalações inerentes dessa experiência. E depois aí ou gostam ou... Exatamente. Ou não, mas pelo menos... Exatamente, pelo menos que tenham... Tiram a dúvida. Exatamente, tenham o primeiro contacto e que tirem a dúvida. Eu experimentei e gostei. Exatamente. Logo à primeira. Simão Pedro e Dona Graça, muito obrigado, por Muito também obrigado, esta presença. Muito mais daqui para a frente haverá também para falar da cutelaria Simão Pedro Aurélie Bizot com esses... e outros momentos haverão para que possamos aqui em estúdio trazer da próxima vez essas novidades. Consiga apresentar muitos resultados. Muito obrigado, a continuação de bom domingo e uma boa semana, Simão Pedro e Aurélie Bizot, a cutelaria que está então em 2013.